Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer aqui uma aula de Word, onde nós vamos ensinar a criar um formulário para facilitar os preenchimentos, seja de orçamentos, contratos ou outras finalidades que vocês tenham. Nós vamos mostrar aqui como criar campos, né, para serem preenchidos. Por exemplo, como eu tenho aqui, ó, onde ele vai pedir o nome do solicitante, eu posso preencher lá, né, o nome do solicitante, o endereço, eu posso ir preenchendo aqui, ok? Vou preenchendo aqui com os dados, conforme eu vou pressionando a tecla Tab, observe que ele vai andando entre os campos. Aí o tipo de serviço, então eu posso colocar lá o serviço, por exemplo, ou o produto, né? Posso colar serviço 1, né? Eu vou cobrar lá a quantidade de 10 a 2,50, R$25 e alguma observação. Posso colocar o próximo, serviço 2, coloco também a quantidade, o valor, por exemplo, R$20, e observem que ele também, aqui no nosso total, ele já calcula automaticamente para nós o total e o total geral. E dessa forma eu posso ir preenchendo o meu arquivo aqui do orçamento. Então vai ser esse modelo aqui de documento que nós vamos aprender a fazer aqui no Word. Eu vou ensinar a inserir esses campos, a fazer os cálculos ali no caso de tabelas, para facilitar aí a vida para vocês, ok? Mas antes da gente iniciar, pedir por gentileza, se vocês ainda não forem inscritos no canal, que cliquem aí no botão de se inscrever, ativem as notificações para saber aí quando tem aulas novas, vídeos novos, que a gente tem vídeos novos toda semana e pequenas dicas aí que a gente vai soltando ao longo da semana também, para facilitar aí a vida de vocês no dia a dia na utilização do pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint, Power BI, entre outras ferramentas. Então, nos sigam, curtam nossos vídeos, compartilhem, deixem as sugestões, dúvidas, interajam com o nosso conteúdo, porque assim nos fornece conteúdo e nos ajuda a criar os próximos vídeos aí para o canal de forma que sejam relevantes aí para vocês. Então, conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo e deixando aí os comentários. E vamos aqui à nossa aula. Então eu vou acessar aqui, né? Nós vamos criar então esse formulário, ok? Então neste caso aqui eu vou abrir um arquivo novo para que a gente possa montar aqui o nosso orçamento. Estou aqui com um novo arquivo em branco, né? Em branco não, né? Mas com um arquivo já preenchido aqui, criado, onde eu coloquei apenas o título, né? Orçamento, criei uma linha onde eu coloquei o nome da pessoa, do solicitante, do cliente, endereço, telefone, digitado de forma normal e com espaçamentos, o texto. Resolvi criar aqui uma tabela, onde eu coloquei uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma tabela com 6 colunas e 7 linhas. Então uma tabela de 6 colunas com 7 linhas. Caso alguém tenha uma dúvida de como criar tabelas, montar tabelas dentro do Word, aqui no nosso canal, na playlist de Word, nós temos uma aula ensinando essa aula aí de tabelas, como criar tabelas no Word, ok? Eu criei aqui a tabela que é para poder facilitar o nosso trabalho na hora que a gente for fazer os cálculos, né? Então isso ajuda nessa hora. E aí fui preenchendo aqui com outras informações, né? Ó, prazo de validade, prazo de entrega, telefone, e-mail, né? De contato. Então a gente vai colocando aqui essas informações. Agora o mais importante é nós inserirmos aqueles campos, né? Aqueles campos cinza, onde eu vou pressionando o Tab e ele vai entrando e a pessoa vai preenchendo. Esses campos de formulários, eles são interessantes porque aí eu protejo a estrutura do meu formulário. Diferente de alguns casos, quando a pessoa às vezes vai preencher e aí ela clica, por exemplo, aqui ó, no prazo de validade ou aqui em algum lugar e ela vai colocar lá, por exemplo, 30, olha lá. Observem que anda essas linhas, fora que ele vai às vezes desalinhando o nosso formulário, né? Então ele vai desalinhando ali o texto, né? Ele vai apagando, sobrescrevendo, vai vir N fatores aí que pode atrapalhar na hora que a gente vai preencher o formulário. No caso
dos campos, né, aqueles campos de formulário, isso nos ajuda, porque aí a pessoa fica restrita a preencher só aqueles espaços e aí acaba não mexendo na estrutura do documento. Só que para a gente poder colocar esses campos de formulários, nós vamos precisar aqui em cima da guia desenvolvedor. Ela não vem ativa por padrão dentro do Word. E aí, para ativar essa guia, nós podemos clicar aqui, ó, sobre qualquer guia, aqui da faixa de opções com o botão direito. E eu vou pedir para personalizar a faixa de opções. Então, clica no personalizar a faixa de opções. E aqui do lado direito, eu vou ativar a guia desenvolvedor. Cliquei na guia desenvolvedor, ok. E pronto, nós já vamos ter aqui a guia desenvolvedor. Então, vou clicar aqui nesta guia. Agora eu vou clicar aqui na frente do solicitante. Então agora nós vamos incluir aqui agora o campo que eu vou colocar para preenchimento. Então aqui na guia desenvolvedor, na parte de controles, nós temos esse botão que parece uma maletinha aqui de ferramentas, né, que é o botão de ferramentas herdadas. Então eu vou clicar na setinha de ferramentas herdadas e eu vou usar este botão aqui, ó, campo de texto, controle de formulário. Vou dar um clique. E pronto, ó, observem que ele inseriu aqui um campo de texto para nós. Ele fica assim mesmo, pequenininho, cinza, porque depois é que a gente vai clicar dentro e quando for preencher, né, ele vai completando com o nome. E esse campo, ele também pode ser configurado. Eu posso vir aqui nele, ó, clico 2 vezes e ele abre a janela de opções do campo, aonde eu tenho o tipo do texto, que ele está como tipo normal, o texto padrão, se eu quisesse deixar alguma coisa já preenchida ali, por exemplo, digite o nome aqui, ou alguma outra coisa. O comprimento máximo, que seria no caso de campos que eu tenho tamanhos específicos, né? Só pode digitar até 20 caracteres, então aqui que eu vou especificar. O formato, que eu vou clicar aqui e vou pedir, por exemplo, maiúscula, para quando a pessoa escrever, assim que ela der o tab e for para o próximo campo, esse texto passa para a letra maiúscula, evitando que o formulário fique cada um com uma digitação diferente. Feito isso, o restante eu não vou mexer, dou um ok e pronto, o primeiro campo está pronto. Posso fazer a mesma coisa para o próximo, ó. Clico aqui no endereço, venho aqui na setinha aqui dos controles, né, ferramenta formulários herdados, e vou colocar aqui um campo de texto novamente. Vou no telefone, clico aqui na frente, vou lá nas ferramentas herdadas, controle de texto, o e-mail, posso também colocar aqui controle, campo de texto. A gente poderia ir formatando aqui, como são só textos normais, então eu não vou fazer a formatação, não me preocuparei. Aqui no caso das descrições, eu também vou inserir esse campo também, ó, de formulário. Poderia clicar 2 vezes, colocar tamanho máximo, definir aqui, por exemplo, o formato também para maiúsculo, né? Ou colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, se a pessoa digitar, né? Eu posso colocar aqui, ó, ou só as iniciais, ó, iniciais e maiúsculas, dou um ok. E aí eu vou inserir para todos os itens da minha tabela de formulário. Eu fiz aqui uma tabela com 5 itens aí para orçamento no máximo, mas eu poderia ter inserido mais linhas, se fosse o caso. Eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar, seleciono aqui, ó, o campo, dou um Ctrl C e eu posso dar um Ctrl V aqui, ó, nos demais para facilitar, porque são todos iguais, tem a mesma formatação. Vou inserir agora um campo aqui na quantidade, ó. Então eu coloquei aqui o campo, vou clicar 2 vezes. Aí esse daqui é interessante, ó. Eu posso vir aqui e colocar que é tipo número. Olha lá, é um campo tipo número. E aí ele tem a questão do formato, ó. Se eu vou querer com casas decimais, sem casas decimais. Aí vai depender do tipo de serviço ou produto que você está vendendo, se vai precisar ter casa decimal ou não. O meu eu vou colocar esse daqui, ó, que tem o separador de milhar, né? Então, se tiver mais de 4 dígitos, ele vai separar de 3 em 3 com o ponto do milhar. Então, vou usar esse daqui no meu. Dou um ok e pronto. Posso também, se eu quiser, ó, já dar um Ctrl C, seleciono e colo aqui para os demais, ó. Dei um Ctrl C e fui apertando Ctrl V
para ele colando aqui para os demais itens. O preço, nós também vamos inserir aqui uma caixa, ó. Clico 2 vezes. E esse daqui também vai ser tipo número. E o formato eu posso colocar, se for o caso, só com esse daqui, ó, que tem o separador de milhar, ou com o R cifrão, se quiser colocar o símbolo de moeda. Aí vai ficar ao seu critério. Eu vou colocar apenas esse, que tem aí o separador de milhar e 2 casas após a vírgula. Dou um OK. E aí eu também vou copiar e colar aqui para os demais. Ok? Então, ó, observe que essa parte do formulário nós já fizemos aqui. Vou fazer aqui o campo da observação e a gente já chega na parte dos cálculos. Então, ó, vou inserir um campo, inserir aqui o campo de observação, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou colando aqui, né, ó, em cada linha, inclusive na linha do total geral, caso eu queira fazer uma observação ali pro total geral. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso cálculo do preço total. Então, vou clicar aqui na célula do preço total e lá na minha guia desenvolvedor, vamos vir aqui no botão de ferramentas herdadas e eu vou inserir novamente um campo de texto. Inserir o campo de texto. Só que neste momento, para que nós possamos fazer aqui o nosso cálculo, nós vamos ter que considerar, né, as células da nossa tabela. Por isso que nós fizemos tabela aqui. Então eu tenho o quê? Eu vou ter na minha tabela, né, aqui como se fosse no Excel, para quem já utilizou o Excel. Então eu vou ter a coluna A, B, C, D, E, F. Então para fazer o meu cálculo eu vou ter que multiplicar a coluna C pela coluna D. Da mesma forma, as linhas, eu vou ter que identificar elas. Então linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós vamos fazer os cálculos aqui como se fosse no Excel, né? Utilizando as referências das células. Inclusive no nosso canal nós temos algumas aulas aí onde nós ensinamos a fazer cálculos dentro de tabelas no Excel. Depois dê uma pesquisada aí na nossa playlist que vocês vão encontrar esse conteúdo. Então, ó, inserir aqui o campo herdado, eu vou clicar 2 vezes sobre ele. E esse campo aqui, ele vai ser um campo, né? Vou pôr aqui mais para baixo, ó, aqui do lado. E esse campo, ele vai ser um campo do tipo cálculo. Vai ser um campo calculado. Então, ele vai ser um campo do tipo cálculo. E aí, o cálculo que nós vamos fazer aqui vai levar em consideração as células que eu vou utilizar aqui na fórmula. Então, eu tenho a coluna A, B, C. Então, eu sei que eu tenho que pegar a coluna C. Então, C. Opa, C, linha 1, 2, porque é onde eu tenho a primeira quantidade. C2, não é esse número que aparece aqui, que esse número é o número do item. Então, C2 vezes a coluna A, B, C, D, D, na linha 2. Então, olha lá, C2 vezes D2. Escolho aqui o meu formato. Vou escolher esse formato aqui sem o símbolo de moeda, mas com o separador de milhar e 2 casas após a vírgula. E o importante, aqui embaixo nós temos uma opção de calcular ao sair. Por que isso é importante? Porque quando eu preencher a quantidade e o preço, automaticamente ele vai calcular o meu preço total, sem eu precisar ter que mandar atualizar. Então eu vou clicar aqui, ó, calcular ao sair e OK. Pronto, ó, fiz o primeiro. Posso clicar aqui na segunda linha, vou fazer a mesma coisa. Agora eu sei que eu estou na terceira linha da tabela, então eu vou lá nos campos. Vou colocar novamente mais um campo de texto. Clico 2 vezes sobre ele e coloco lá um tipo calculado. Opa, deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, ó. Então nós vamos usar aqui o tipo calculado, né? Cálculo. E aí eu vou colocar aqui C3 vezes D3. E aí eu também vou mexer aqui no formato e calcular ao sair. Ok? Então, ok, pronto. Ah, eu posso copiar e colar para os outros? Eu até posso. Eu posso clicar aqui, ó,
selecionar bem no cantinho aqui, ó, posso selecionar a célula, Ctrl C, vem aqui, ó, Ctrl V, ó, e aí eu vou colando, Ctrl C, Ctrl V. Só que aí eu preciso clicar 2 vezes e alterar aqui a fórmula, ó. Então eu preciso por aqui, C4 vezes D4, ok? Aí eu faço a mesma coisa no próximo, ó, C5 vezes D5. Aí eu tenho que lembrar de trocar a referência das células, porque senão ele não funciona. E a última aqui, o C6 vezes o D6. Dou um OK e pronto, ó. Já fizemos aqui as 5 fórmulas para o preço total. Agora a gente precisa do total geral. O que é o total geral? É a soma de todos esses valores acima, né? De todos os preços totais. Então eu vou lá novamente, ferramentas herdadas, e aqui eu vou colocar um campo de texto. Clico 2 vezes, só que esse daqui também vai ser cálculo. E aí nós vamos usar aqui uma função chamada sum, que seria a função soma. Então eu vou fazer sum, abro parênteses e escrevo a palavra above, que seria acima. Ou seja, ele vai somar os valores acima. Então todos os valores que eu estiver na parte de cima da minha tabela vão ser somados. Aí eu também coloco aqui o formato, escolho o meu formato e também aqui calcular ao sair, para que ele faça o cálculo assim que for preenchido. Dou um OK e pronto, ó. Já tenho aí a minha tabela preenchida, né, com todos os dados aqui e fórmulas. Para completar, a gente vai só preencher agora essa parte de baixo aqui, ó. Só selecionar, né, e aí eu posso ir lá inserindo também os campos, né, ó. Campo de texto, né, poderia dizer que ali é tipo número, né, vou inserindo aqui os campos. E se precisar é só dar um duplo clique, né, e fazer a formatação correspondente como nós fizemos nos campos anteriores, né, ó. Mas eu vou fazer aqui de forma rápida, só para a gente poder ir para a parte final aqui e mais importante também do nosso formulário, né. Então vou inserindo aqui os campos, posso dar um espacinho aqui. Campo do e-mail, porque essas linhas aqui elas são legais, né? Mas só para preenchimentos manuais. Como nós estamos fazendo aqui o formulário, né? Então, o ideal é a gente usar os campos. Aqui embaixo no final, ó, eu vou selecionar também essa parte que está entre parênteses. Vou lá inserir um campo. E esse daqui eu vou dar um duplo clique. E aqui, ó, no texto padrão, nós podemos colocar assim: nome do responsável pelo orçamento. E aí eu posso também colocar lá todas em maiúscula, por exemplo, e dar um OK. Olha lá, aí observe que ele aparece escrito aqui o que a pessoa vai ter que preencher como texto padrão, como eu tinha comentado anteriormente. Feito isso, ó, meu formulário ele está praticamente pronto. O que eu tenho que fazer agora? Pensar na proteção. Porque se o usuário vier aqui e for preencher, na hora que ele for escrever, ó, ele vai apagar o campo. E aí isso não vai ser interessante para nós, se ele deletar o campo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que proteger o meu formulário. A gente vai finalizar ele agora. Deixar ele somente para preenchimento. Para isso eu venho aqui na minha guia desenvolvedor. E nós vamos usar aqui, ó, na parte no grupo proteger, restringir edição. Eu vou dizer o que o usuário pode fazer no meu formulário. Então eu vou clicar aqui no restringir edição. E aí tem aqui, ó, o que eu permito ele fazer. No nosso caso eu vou permitir aqui, ó, restrições de edição. Permitir apenas esse tipo de edição no documento. Marco essa opção. E aí eu digo o que o usuário pode fazer. Então eu vou dar um clique. E eu vou dizer que ele vai somente preenchimento, ó, preenchendo formulários. Então meu usuário ele só pode preencher os formulários. Ele não vai poder mexer no texto, editar, selecionar, fazer alterações. E após eu colocar isso que ele só pode preencher o formulário, eu venho aqui e aplico a restrição. Olha lá, sim, aplicar proteção. Então eu vou proteger. Poderia colocar uma senha,
Porque se ele vier aqui no desenvolvedor e pedir para parar a proteção, ele vai ter que digitar a senha. Nesse caso eu vou deixar sem. Dou um OK e pronto, ó. Caso eu quisesse editar, alterar alguma coisa no formulário depois de pronto, eu preciso vir na guia desenvolvedor, restringir edição, que provavelmente pode ser que esteja fechado, ó. Aí eu venho no restringir edição e clico nesse botão aqui de baixo, ó, parar proteção. Aí ele libera o meu formulário, eu posso ir lá, alterar o que for necessário e depois eu venho aqui e clico no sim, aplicar a proteção novamente e dou um OK. Pronto, ó. Nesse momento o meu formulário já está funcionando, ó. Ele já está usual. Eu vou clicar aqui no campo, ó, vou preencher com os dados, olha lá. E aí eu vou tendo aqui, ó, as informações já prontas, ó. Então eu vou pressionando o Tab, né? Posso colocar aqui a descrição, né, por exemplo. Então, serviço 1, a quantidade de 10 itens num preço de R$15. Olha só, ele já calculou aqui para nós, ó, automaticamente, ó, o preço total e o total geral. Então, se eu vier aqui colocar um outro produto, ó, vou colocar aqui um outro serviço, serviço 2. Aí eu coloco lá 8 unidades a R$26. Olha lá, ele já vai calculando, né, o formulário aqui para nós, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa dica, essa foi nossa aula. Espero que ela tenha sido útil. Deixem aí os comentários, sugestões. Se inscrevam em nosso canal se ainda não forem inscritos. Deixem dúvidas. Compartilhem com os amigos. Nos ajudem, né, a continuar levando conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Porque só com a interação de vocês é que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e assim ele entrega a mais pessoas. Então eu conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e deixando aí o feedback. Muito obrigado, valeu e até a próxima!